Então, resumidamente, qual foi o método que a gente usou aqui para definir essas probabilidades para variáveis contínuas? Então, esse gráfico dessa função que a gente precisou, a gente vai chamar de função densidade. E a gente calcula a probabilidade dos intervalos olhando para a área que está sob a curva. No caso aqui, se a função for integrável, é a mesma coisa que integrar a função nos extremos do intervalo. Então, de maneira geral, para variáveis contínuas, a gente calcula a probabilidade integrando essa função densidade na região que a gente tem interesse. E assim como no caso do variáveis discretas, que a gente definia a função de distribuição como acumulada da probabilidade, a gente também pode definir aqui a função de distribuição como a integral aqui da densidade de menos infinito até o valor que a gente calcula, que a gente quer calcular o valor da função. Então vai ser um análogo aqui. A função densidade vai ser o análogo da função probabilidade, no caso discreto, e a função distribuição também vai ser acumulada, só que ao invés de somar a gente vai integrar. Então a gente vai ter propriedades semelhantes aqui. Então, para uma função ser uma função de densidade, ela tem que ser não negativa, e a integral dela aqui em toda a reta tem que ser 1. Ou seja, a probabilidade de todos os valores reais tem que ser 1. E a função de distribuição, ela satisfaz as seguintes propriedades. Ela é não decrescente, né? Se eu tenho x menor ou igual a y, então f de x vai ser menor ou igual a f de y. O limite dela é assintótico, quando eu olho para menos infinito, tem que ser 0. E aqui o comportamento assintótico dela aqui em mais infinito, aqui tá errado, aqui em mais infinito tem que ser 1. Também a gente pode calcular a média e variância. No caso das discretas, a gente calculava a média somando o produto do valor assumido pela variável vezes multiplicado pela respectiva probabilidade. Aqui a gente vai calcular a média integrando aqui o produto da função identidade vezes a densidade. E a variância a gente vai calcular aqui como produto da função do desvio quadrático médio, né? Ou seja, o desvio em relação à média, vezes a função densidade. Então vamos ver um exemplo aqui de como a gente pode trabalhar com a função densidade. Então imagina que a medida de uma dimensão de um item num processo produtivo seja uma variável aleatória contínua x. E a densidade é dada por essa função quadrática aqui, entre 8 e 12, e a medida em centímetros. Se selecionarmos aleatoriamente um item, qual a probabilidade de que a dimensão esteja entre 9 e 11? Então, se a gente traçar aqui o gráfico dessa densidade, a gente vai obter essa curva aqui. Então, entre 8 e 12, ela é essa função quadrática, e para o restante dos valores ela se anula. Então, para ser uma densidade aqui, a única exigência que a gente precisa ter é que a área total aqui seja 1. A gente deseja calcular a probabilidade do intervalo 9 e 11, ou seja,
Então a gente vai ter que calcular a área sobre a curva desse intervalo aqui. Se a gente calcular a função de distribuição, que para x menor que 8 vai ser 0, para x entre 8 e 12 vai ter uma expressão aqui cúbica, e para x maior que 12 vai valer 1. Então a gente vai ter essa cara aqui para função de distribuição, ou seja, para acumular. Então assim, no caso aqui assintoticamente para menos infinito, aproxima-se de 0, no caso aqui vai valer 0 para x menor que 8, e para mais infinito tem que se aproximar de 1, então aqui para x maior que 12 ela vai ser constante igual a 1. E nesse trecho aqui ela vai ser aproximada por uma função cúbica. Se a gente quisesse calcular o valor esperado, então a gente teria que calcular aqui a integral, né, no caso de menos infinito até mais infinito, da função identidade t vezes a densidade. Só que a densidade se anula fora do intervalo, então a gente só precisa calcular na realidade do intervalo de 8 a 12. Então nesse caso aqui ficaria uma expressão aqui com polinômios, né? Então, mas a gente concluiria que a média da variável seria 10, ou seja, o que nesse caso aqui seria esperado de vir aqui pela simetria, né? Então ela é simétrica e o eixo de simetria passa aqui pelo valor 10. Então o valor mais provável, né, nesse caso seria 10 centímetros. Também se a gente, para calcular a variância, a gente de novo calcularia aqui a integral, mas aqui do produto do desvio quadrático, ou seja, a função identidade menos a média ao quadrado vezes a densidade. Aí de novo aqui a gente ficaria com uma expressão polinomial e a variância seria de 100,8. E a probabilidade que a gente queria calcular, a probabilidade de x está entre 9 e 11, a gente simplesmente calcularia a integral da função densidade com os extremos em 9 e 11. Aí nesse caso seria 0,68, ou seja, 68,75% de probabilidade de que a medida esteja entre 9 e 11. Um outro exemplo, em uma fábrica, o diâmetro de um orifício perfurado em um tipo de placa é uma variável aleatória. A maioria dos distúrbios no processo resulta em diâmetros maiores. Dados históricos indicam que a distribuição de x pode ser modelada pela função densidade, dada por essa exponencial aqui, para x maior que 12,5. E o controle de qualidade vai descartar a peça se o diâmetro exceder 12,6. Nesse caso, qual que seria a proporção de peças descartadas? Então, se a gente olhar para o gráfico para o gráfico dessa densidade, então ele é uma função exponencial, ou seja, que ele decai exponencialmente. Para valores menores do que 12,5, ele vale 0, ou seja, não tem probabilidade do diâmetro ser menor que 12,5. E a partir de 12,5 ele tem essa função essa densidade aqui, decaindo exponencialmente. Ele quer saber qual a proporção de peças descartadas. A peça vai ser descartada se o diâmetro for maior que 12,6. Então o que eu preciso calcular é a probabilidade do diâmetro ser maior que 12,6, que seria essa área aqui, a partir desse ponto. Se a gente calculasse a função de distribuição, ou seja, acumulada,
a gente ficaria aqui com essa distribuição com essa cara aqui. Então até 12,5 ela vale zero. E aqui ela vai ter um crescimento dado por esse fator aqui. Então aqui para mais infinito, assintoticamente a distribuição se aproxima de 1. Agora o que a gente quer calcular é a probabilidade de x ser maior que 12,6, né? Nesse caso a peça vai ser descartada. Então seria essa área, a gente tem que calcular essa área sombreada aqui. Então a gente calcula essa probabilidade integrando a função de densidade. No caso aqui vai ser de 12,6 até mais infinito. Então a gente vai integrar essa exponencial aqui e a gente vai ter a probabilidade de 0,135, ou seja, 13,5% das peças vão ser descartadas se ele adotar esse critério de descartar peças com diâmetro maior do que 12,6. A gente também poderia olhar essa probabilidade diretamente para o gráfico da função de distribuição. Só que nesse caso a gente olharia aqui diretamente para o valor. Se a gente olha aqui para o valor 12,6, a gente teria aqui que a probabilidade de x ser menor do que 12,6 é 0,865. Então, como a gente quer calcular a probabilidade de ser maior, a gente faria 1 menos 0,865, que daria esse 0,135 aqui. Então vamos ver uma última aplicação. Então agora a gente tem que um produto é vendido em pacotes com peso líquido de 50 kg. Então considere a variável x dada pelo peso líquido do produto em cada pacote. Então esse peso pode variar um pouco. Então considere a densidade de x como sendo essa função aqui constante igual a 2 para x entre 49,75 e 50,25. Então esse caso aqui a densidade é constante, é o mesmo caso que a gente viu lá no primeiro exemplo. Então determine a probabilidade do pacote pesar mais que 50 kg. E também quer saber a quantidade mínima do produto em 90% dos pacotes. Então nesse caso a função de densidade vai ter essa cara aqui, vai ser esse retângulo, vai valer 0 para x menor que 49,75 e para x maior que 50,25. E entre esse intervalo aqui ele vai valer 2 unidades. Então aqui o comprimento dele vai valer meio e a altura vale 2. Então a área total aqui vai ser 1. Aí se a gente olhar para a função de distribuição, ela vai ser essa rampa aí. Então ele quer saber a probabilidade de pacote pesar mais que 50. Então, como pela simetria da função densidade, e como 50 aqui está no eixo de simetria, a gente poderia calcular diretamente, afirmar que a probabilidade de x ser maior que 50 vai ser meio. Mas se quiser, se você preferir, você pode integrar aqui essa função de 50 até 50,25, você vai achar esse mesmo resultado. Agora outra pergunta é mais complicada, né? Para determinar a quantidade mínima presente em 90% dos pacotes, a gente precisa encontrar esse ponto x10 aqui, de maneira que a probabilidade da variável ser maior do que ele seja 90%.
ou seja, nesse caso, em 90% dos pacotes, o peso vai ser maior do que esse x10 aqui. Então, o que a gente quer calcular esse x10 dessa maneira aqui, de maneira que essa área aqui seja 0,9. A gente pode calcular da seguinte maneira, né? Então, a gente poderia calcular aqui o comprimento total aqui de 49,75 até 50,25 é meio. Então a gente poderia fazer aqui, calcular esse valor de duas maneiras. Ou a gente soma aqui 10% de meio, né? Ou a gente subtrai daqui do outro extremo 90% de meio. Vai dar o mesmo valor. No caso aqui a gente poderia calcular somando aqui ao extremo 49,75 10% de meio, né? Que meio seria o comprimento total aqui. Então daria o valor 49,8. Então para esse valor aqui, a probabilidade de x ser maior que ele seria de 90%. E de novo a gente também poderia calcular olhando para a função de distribuição. Só que nesse caso aqui a gente faria o inverso. A gente olharia aqui para a probabilidade de 0,1 e olharia qual o valor correspondente, que daria 49,8.